Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. No vídeo de hoje eu vou contar uma história interessante a respeito aí do Sir Stirling Moss, que faleceu no último domingo aí de Páscoa aos 90 anos de idade e que com certeza é o maior piloto da história da Fórmula 1 a nunca ter vencido um campeonato. Primeiramente eu vou pedir, é claro, para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar as nossas notificações para todos os nossos produtos que estamos divulgando aí nos últimos dias. Eu tenho uma opinião que é um pouco impopular, que sempre que eu falo as pessoas discordam e eu entendo elas, que a Fórmula 1 é um esporte de poucas injustiças a respeito de títulos, né? Então muitos pilotos eu acho que realmente não eram para ser campeões mesmo, mas com o Stirling Moss não é exatamente isso, ele realmente merecia, foi 4 vezes vice-campeão, era um cara contemporâneo do Fangio, perdeu para o Fangio três vezes. E talvez o vice mais marcante dele seja justamente o não Fangio, né? Que foi de 1958 contra o Mike Hawthorne. E tem uma história bem interessante, né, nessa disputa que eu vou contar hoje. O Fangio, em 58, ele decidiu que ele não iria mais competir a temporada inteira da Fórmula 1. Ele só fez 2 etapas, se eu não me engano, Argentina e França, né? Decidiu colocar a carreira dele em diferentes rumos, e isso abriu, é claro, espaço para o Moss ser o grande candidato ao título em 1958, né, já que tinha sido tri-vice-campeão nos anos anteriores, e ele pela Vanwall era o grande piloto ali da época, mas mesmo sendo um piloto vencedor naquela temporada, ele sofreu muito com os problemas de confiabilidade, então acontecia muito do Moss vencer uma corrida e na seguinte ele não chega nem na metade porque o carro quebrava. E isso, é claro, abriu espaço para Mike Hawthorne, que apesar de menos talentoso, era um piloto com uma regularidade maior, e isso permitiu com que ele chegasse no GP de Portugal com a liderança do campeonato, com exatamente 4 pontos de vantagem para o Stirling Moss, ali na antepenúltima etapa daquele campeonato, realizada no circuito de Boa Vista, que era um traçado ali de rua na cidade do Porto. Aquela corrida ela foi bem, no começo ela foi até equilibrada, né? O Moss e o Hawthorne trocaram estavam disputando ali a primeira posição, mas conforme o tempo foi passando, o Hawthorne começou a ter muitos problemas com freios e o Moss foi tranquilo, precisou batalhar um pouquinho ali com outros competidores, mas também ganhou ali pela 3ª vez naquela temporada. Mas o curioso acontece justamente depois da bandeirada. O Moss era o primeiro, o Hawthorne era o único piloto na volta do Moss. O Stirling ganha a corrida e o Mike ele acaba rodando, né? E ele sai desesperado do carro, tenta empurrar, tentar ali ligar o motor novamente. O Moss ele estaciona meio que próximo, ainda com o motor ligado, acompanha a cena e dá conselhos ao Hawthorne no que ele deveria fazer para tentar retornar para a pista e completar a corrida. Deu que o Hawthorne conseguiu, ele conseguiu alcançar a velocidade suficiente ali para empurrando para religar o motor e completar a prova. Mas, inclusive, uma curiosidade, o Hawthorne ele completou essa corrida 5 minutos e 12 segundos atrás do Moss. E essa é a maior vantagem em tempo na história da Fórmula 1, do primeiro para o segundo colocado. Em termos de voltas, temos 2 ocasiões em que o ganhador chegou 2 voltas à frente do segundo, né? Foi no GP da Espanha de 69 com Jack Stewart e no GP da Austrália de 95 com o Damon Hill. Mas em termos de tempo é essa corrida em Portugal. E só que a direção de prova resolveu desclassificar o Mike Hawthorne por entender que ele tinha cometido uma infração, né, já que como ele religou o carro e guiou no sentido contrário, né, o que é uma infração inclusive gravíssima, né? Eu não duvido nada que um piloto que fizesse isso nos dias de hoje teria provavelmente a sua licença cassada. Mas aí é isso que entra a surpresa. O Moss ele entra no meio dessa situação e ele defende, né, como ele era uma testemunha, ele defende o Hawthorne, afirmando que ele guiou no sentido contrário no período que ele estava fora da pista. Ele não estava dentro da pista quando, naquele momento ali, todo aquele desespero para ligar o carro, ele não estava dentro da pista, estava fora. Como a direção de prova já meio que estudava a situação, o depoimento do Moss foi fundamental, revertesse essa decisão e oficialmente declarasse o Hawthorne com a 2ª colocação naquela corrida. Depois tivemos o GP da Itália, no qual o Moss abandonou e o Hawthorne foi segundo, e o GP do Marrocos, aí com vitória do Moss, Hawthorne segundo de novo, e o Mike ganhou o título por apenas 1 ponto de vantagem.
E curioso também que em seguida o Hawthorne anunciou a aposentadoria da Fórmula 1, ele tinha 29 anos de idade, 3 meses depois acabou falecendo por conta de um acidente rodoviário, ele estava com o carro de passeio dele, um acidente que até causa uma certa controvérsia até hoje, né? Não se sabe exatamente o que fez o Hawthorne bater. Muitas pessoas acham que inclusive foi algum problema no fígado dele, né? Ele era um cara... algumas pessoas até definem o Hawthorne como um James Hunt antes do James Hunt. E talvez ele tenha desmaiado por conta disso e batido o carro e tudo mais. E talvez tenha sido a grande oportunidade do Moss de conquistar um título, né? Pois ele não tinha o Fangio à frente dele, mas ele preferiu o fair play e deixou praticamente o Hawthorne ser campeão. E aí fica a dúvida, né? Quais pilotos, algum piloto na realidade, em qualquer categoria, tomaria uma atitude semelhante nos dias de hoje, tipo, vendo um rival claramente prejudicado, sendo injustiçado numa disputa de título, ele tomaria uma decisão parecida com essa? Bem, não sei, mas com certeza é o espírito esportivo do Stirling Moss que torna ele um dos grandes de todos os tempos. Então é isso aí, galera, muito obrigado, obrigado inclusive por estar acompanhando nesse período de, pensar numa palavra aqui pro YouTube não bloquear a gente, esse período trancafiado, né, porque por causa do coronga. Então agradeço, é claro, você por ter assistido esse vídeo até o fim, espero que você deixe seu like e também comentem aí sobre o Stirling Moss. Até mais.